Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser biofortificação, produzindo superalimentos na era da agricultura funcional. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Estou aqui com o professor Leone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Vamos para mais um SoloCast. Vamos lá. E estamos aqui com um convidado especial, que é o professor Luiz Roberto Guimarães Guilherme. Olá, professor. Conhecido como Bebeto? Olá, tudo bem? Olá, Leone. É um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos que nos estão assistindo aqui. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco hoje. Eu vou falar um pouquinho do histórico profissional do professor Luiz Roberto. Ele é engenheiro agrônomo pela ESAL, a Escola Superior de Agricultura de Lavras, mestre em solos e nutrição de plantas pela ESAL também, e ele é doutor PhD em ciência do solo pela Universidade Estadual de Michigan e em toxicologia ambiental pelo Instituto de Toxicologia Ambiental. Hoje é o Michigan State University Center for Integrated Toxicology, dos Estados Unidos. E tem pós-doutorado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e na Unidade de Pesquisa em Ciência do Solo do Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, o INRA de Orléans, na França. E atualmente, ele é professor do Departamento de Ciência do Solo da ESAL, que hoje é a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, atuando como professor titular na área de Química do Solo e Toxicologia Ambiental desde 2014. Ele também é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Então, como o nosso tema, é biofortificação, professor? A gente queria entender um pouquinho o que é a biofortificação alimentar e por que a gente deve fazer. Bom, Thaís, a biofortificação é uma estratégia utilizada para produzir alimentos com maior teor de nutrientes, que são importantes para as pessoas e alguns deles também são importantes para a planta. A planta sem esses nutrientes não consegue crescer. Ela tem uma diferenciação em relação a outras estratégias de aportar nutrientes para as pessoas, porque essa biofortificação, essa ação, ela é feita quando a planta ainda está no campo. Então, você tem que fazer aportes adicionais de alguns nutrientes que a planta já precisa para crescer, por exemplo, zinco. Nós estamos num país que tem uma deficiência generalizada de zinco. Sem esse nutriente, as plantas nem crescem. Bom, com um pouco de zinco, elas conseguem crescer. A questão é, será que esse zinco, que vai estar nas plantas, nas partes comestíveis, ele está em concentração suficiente para que as pessoas, ao ingerirem esse alimento, pode ser um alimento de origem vegetal ou animal, elas vão ter essa quantidade de zinco que precisa do seu dia a dia? O caso do zinco é um caso particular e peculiar, porque as plantas não conseguem translocar muito zinco para partes comestíveis, particularmente grãos, né? Então, por exemplo, as pessoas que necessitam de mais zinco na sua dieta, talvez tenham que comer carne, né? Aqueles que não comem carne vão ter que procurar outras fontes, peixes, etc. Mas, no final, a proposta é a seguinte: aqueles alimentos que a gente come no nosso dia a dia, eles estão sendo suficientes para trazerem os nutrientes que nós precisamos. O caso do zinco é um. De longe, ele é o principal problema de deficiência de micronutrientes no mundo. A gente tem um macronutriente para a planta chamado magnésio, né? Que nós, agrônomos, já sabemos que temos deficiência de magnésio na maior parte dos nossos solos, mas que recentemente muitos dos médicos descobriram isso. Descobriram deficiência de magnésio. Então, até o próprio magnésio pode entrar nesse caso. Os micronutrientes são mais críticos. Agora, além do zinco, um exemplo que eu gosto muito de dar e a gente tem trabalhado bastante é com o selênio. O selênio é um nutriente que é exigido em quantidades bem menores do que o zinco para os seres humanos. Mas as plantas não precisam do selênio no seu dia a dia. Então, ele acaba sendo negligenciado.
e os nossos solos têm deficiências muito grandes desse nutriente, que é muito importante para seres humanos e para animais. Então, a gente fazendo estratégias de colocar mais nutrientes nas plantas, para que elas tenham, no final, esses nutrientes nas suas partes comestíveis, né? Aí as pessoas vão poder ingerir esses alimentos e vão poder ter satisfeitas as suas necessidades nutricionais. Como fazer isso, né? Você perguntou. Como ela é feita? Existem dois ramos que não são excludentes. Na maior parte das vezes, eles são complementares. Um ramo é a genética. Então, trabalhar no desenvolvimento de plantas que possam ter a habilidade de extrair mais nutrientes. Algumas plantas têm essa habilidade naturalmente, então você faz uma seleção dentro de uma população clássica. Outras, você transfere uma habilidade de uma outra planta para aquela planta de interesse. Aí você tem que manipular, em alguns casos, genes. Ou, se não for fazer transgenia, hoje existem técnicas, né, no melhoramento que você faz sem transferir genes que não sejam de plantas que você está trabalhando. Então, a genética é a primeira delas. A segunda delas é aportando os nutrientes adicionalmente. Eu costumo dizer que para que uma planta manifeste a sua genética, você tem que ter no mínimo um pouco de nutriente no solo. Nós estamos num país, né, cujo solo já passaram por um processo de transformação muito grande. Então, nós tendemos a ter solos muito mais pobres do que a concorrência nossa. Então, para que a gente possa produzir alimento em quantidade, que a gente está fazendo muito bem, né? Eu desconheço algum país que faz tão bem quanto o Brasil, mas que tenha qualidade, aí é a importância da gente falar da biofortificação. Certo, muito interessante isso. Bom, Bebeto, é uma satisfação muito grande receber você. A gente já se conhece há tanto tempo aí nas chamadas interações química, solo, fertilidade, ambiente e acho que boa parte, do público que nos ouve, assiste, conhece você como uma das grandes autoridades nessa área, principalmente por transitar bem nessas áreas que eu falei, né? Agora, uma coisa interessante que a gente imagina como agrônomo, né? É que os programas de adubação, de estabelecimento de tabelas de adubação, levam em conta, basicamente, a produção máxima econômica, de forma geral, né? Com essa abordagem que você está comentando com a gente agora, pode ser que, num futuro que pode ser próximo ou mais distante, as próprias tabelas de adubação possam, de certa forma, exigir quantidades maiores de nutrientes a partir do momento que se observem resultados positivos como esses ligados à biofortificação? Bom, inicialmente, muito obrigado aí pelas palavras elogiosas, Leandro. A gente realmente se conhece do tempo que eu ainda tinha cabelo, né? Aliás, falta de cabelo diz que é deficiência de zinco, mas eu não tenho deficiência de zinco, não, porque eu como muita carne. É genético. Né? Mas a sua pergunta é muito interessante, porque isso implica em custo, né? Então, uma das grandes perguntas que nos fazem quando a gente fala de biofortificação, alguns falam, isso é moda. Não é moda, né? Isso pode até ser uma moda, mas é uma moda que, no meu entender, ela está trazendo benefício. Mas a gente convencer produtores a colocar alguma coisa a mais, para que eu tenha um teor maior de nutrientes num produto sem que alguém vá pagar por isso, é um problema. Então, incluir isso nas tabelas de adubação, eu acho muito pouco provável. Mas a gente tem estratégias, por exemplo, se eu for aportar um nutriente a mais, aí uma estratégia agronômica, né, que pode e deve ser combinada com a estratégia genética, numa planta que eu reconhecidamente sei que acumula mais, não necessariamente eu preciso colocar uma quantidade muito maior. Né? Nós temos os 4 Cs na adubação, né, a dose certa, da fonte certa, no momento certo e no local certo. Né? O local pode ser a folha, e via de regra é. Então, na biofortificação, uma estratégia muito interessante, realmente para biofortificar, a gente tem outras vantagens da biofortificação, que a gente pode discutir depois, mas para aumentar o teor de algum elemento no grão, a gente, depois de mais de 10 anos trabalhando com isso, a gente viu que colocar na folha, às vezes, é o que vai dar mais certo e dar um retorno, benefício, um custo, investimento, benefício-custo melhor. Então, colocar na tabela eu acho pouco provável. O que deve ser feito, e eu sugiro, né,
é que a gente coloca como complementação os aportes via foliar. E aí é muito importante não só a dose, mas a hora correta. A hora correta, né? Então, o lugar correto. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com grão, trigo e arroz, que são os 2 principais no mundo, né, dos grandes programas de biofortificação. A gente já sabe que se você colocar em trigo e arroz, quando está lançando a panícula, e depois quando ele está naquele estágio leitoso, você aperta o grão e solta um caldinho branco, a gente já sabe que esses 2, depois de tentar todas as pontarias, esses 2 são os melhores. Você pode até colocar uma dose menor. Se você dividir essa dose, ela tem muito mais efeito que uma dose maior só colocada no florescimento, por exemplo. Então, não vai ser tanto um custo de um produto a mais. E aí fala, bom, mas aí você vai ter que fazer uma pulverização. Pulverização em áreas agrícolas, todo mundo faz. Então, eu não vejo assim um custo muito grande. E respondendo a sua pergunta, não creio que vá aparecer em tabela de recomendação. Vai ser um complemento. É um complemento. Interessante. E como que estão as pesquisas hoje em dia em relação à biofortificação, né? No seu grupo, nos demais grupos que fazem esse tipo de pesquisa, desenvolvimento, inovação? A origem desses programas, ela veio de um grande programa mundial chamado Harvest Plus, né? Em inglês quer dizer colher mais. Esse grupo, em 2016, ele ganhou o equivalente ao Prêmio Nobel da Agricultura, que é o World Food Prize, pelos trabalhos que eles já desenvolviam há 20 anos. E eles começaram com esse trabalho de biofortificação genética. No Brasil, nós temos os colegas da Embrapa, a Marília, que é a nossa baluarte aí no programa chamado Bioforte, que trabalha com esse enfoque de biofortificação genética, né? A partir do momento que foi detectado, bom, esse programa é mundial, grandes países produtores, Índia, China, os maiores produtores de grãos do mundo estão presentes, Tailândia. A partir do momento que foi detectado que em vários locais desse era necessário adicionar alguma coisa a mais, para que a gente pudesse ter a planta expressando o seu potencial genético, aí se criou um segundo programa, do qual eu fui coordenador aí desde 2014, a gente está coordenando esse programa no Brasil, chamado Harvest Zinc. Por que chama Harvest Zinc? Porque ele começou com a ideia de que a gente precisava melhorar o teor de zinco nas plantas. O coordenador mundial, o professor Ismail Chakmak, ele é famosíssimo na área, particularmente de zinco. A Turquia, que é o país de origem dele, tem problemas sérios de deficiência de zinco, porque são solos calcáreos, né? Então, nessas condições, o zinco é deficiente. Mesmo tendo o zinco, ele não está disponível. Então, o que aconteceu? Esses programas começaram a fazer pesquisas voltadas para enriquecer plantas com zinco, ou enriquecer solos com zinco, né? E usando muitos dos materiais que já tinham sido desenvolvidos no programa anterior, né? Essa pesquisa começou basicamente no final dos anos 2000. Então, desde 2014 a gente trabalha. Eu tenho trabalhado com esse programa no Brasil, em 2014, quando a gente pegou o programa. Os nutrientes envolvidos eram ferro, nós não temos muitos problemas no Brasil, mas muitos países têm. O zinco, que foi o original, o selênio, que apareceu depois, e na última fase do programa apareceu o iodo. Iodo é um elemento interessante porque as plantas também não precisam, a gente está vendo alguns efeitos interessantes para a planta, mas os seres humanos precisam. E o caso do iodo é muito interessante porque o iodo mostra que se for preciso fazer política pública, que é o que a gente acha que tem que ser feito na biofortificação, vai dar certo. O iodo foi adicionado na alimentação das pessoas por política pública, por um presidente que, felizmente, era um médico, né? Juscelino. Então, na época, vai ter que ser colocado iodo no sal, porque senão as pessoas vão ter um problema sério, né? Todos os problemas de tireoide. E eu costumo brincar, eu sou professor, falar aos alunos, você que está dormindo, acorda, está com deficiência de iodo, né? A deficiência de iodo deixa as pessoas sonolentas, etc. Então, qual que é a vantagem de você colocar iodo numa planta? É simples aumentar o teor de iodo nas plantas. E se você tiver uma planta com alto teor de iodo, você não precisa comer sal para ter o aporte de iodo necessário. Menor ingestão de sal faz bem para a saúde, né? Então, em linhas gerais, esses programas eles são voltados para nutrientes como esses. E quais são as culturas básicas? No programa Harvest Plus são chamados staple food, alimentos básicos. Mas nesse programa Harvest Zinc,
a gente trabalha basicamente com alimentos que tendem a atingir uma massa muito grande de pessoas no mundo. O trigo e o arroz são exemplos. O Brasil tem um caso peculiar. A dieta brasileira ela é considerada uma das melhores dietas que existe em termos de variabilidade, o que é muito bom. Então, a gente tem no Brasil, e a Embrapa trabalha com isso, a gente trabalha conjuntamente com o conceito de food basket, cesta de alimentos. Porque, às vezes, você não vai conseguir ter todo o aporte de um determinado nutriente num produto só, no arroz. Mas você tem arroz, você tem feijão, você tem o trigo, você tem uma brássica que é muito boa para acumular selênio. Se você fizer um balanço, tem aquilo que a avó, a mãe, a bisavó falavam, o segredo da sobrevivência é o prato colorido. Aí a gente tendo um pouco em cada alimento, a gente vai certamente chegar ao sucesso de atingir, para todos os elementos que são necessários, uma grande faixa da população. Excelente. Muito bom. Pessoal, eu só tô olhando na câmera que eu acho que tá de lado. O microfone não tá pegando muito no rosto do professor. Teve uma hora que eu olhei ali, tava bem na frente, a câmera abaixar o microfone? O microfone, tá. E empurrar pro lado, eu acho, talvez. Isso. Tá. Mas ele falou que era para esconder o dente. Porque senão na hora que a gente vai fazer os cortes, fica o microfone aqui, ó, e aí aparece só o microfone. Tá bom. Pode voltar comigo? Pode voltar. Uhum. Tá. O Bebeto, eu vejo pelas suas respostas uma necessidade de interação com outras áreas, né? E quando você começa a comentar de política pública, você falou de magnésio nas pessoas, e a gente ouve falar de alguns ramos como geomedicina, ou então essa participação do agrônomo, do cientista de solo, na definição de políticas públicas, né? Você já está há um tempo trabalhando com isso, né? Essa interação tem sido fácil? Os profissionais de outras áreas entendem a importância da agronomia e da fertilidade e nutrição de forma que possa somar esforços para uma política pública, ou você sente uma certa resistência para navegar nessas interfaces aí? Excelente pergunta, né? Porque realmente eu falo assim, nós já sabíamos dos problemas de deficiência de magnésio na população. Só que minha cunhada tem um problema de fibromialgia, aquela doençazinha que dá dor na pele. E eu me lembro quando eu já fui corredor de maratona, não igual o Valtinho, que é nosso colega aqui do... Walter Casarim, maratonista. O maratonista Valtinho corre muito. Eu já cheguei a correr, já corri a maratona em Paris, época que eu morava na França, e eu me lembro muito bem de um colega que trabalhava no INRA, que trabalhava com médicos, e ele falou, esse pessoal fica falando de deficiência de potássio, mas o que falta, o que dá problema de cãibra para quem corre, é deficiência de magnésio. Aí eu falei, como é que você... Não, eu trabalho muito com o pessoal da área médica. E aquela época, aquilo foi um start para eu começar a me dedicar mais aos programas de biofortificação. Mas aí, voltando à sua pergunta, quando a gente veio e começou realmente a abraçar essa ideia, várias pessoas do setor produtivo se interessaram, né? E nós temos colegas, eu espero que o Silvio esteja nos ouvindo aqui, o Silvio Romão, produtor de batata aqui de banana, do Vale do Ribeira. Ele é um médico que está interessado, falou, eu planto banana e exporto banana. Mas eu não quero exportar banana, eu quero exportar uma banana que seja diferente. E ele foi a uma grande empresa interessada, inclusive com a qual nós já trabalhamos para desenvolver produtos com selênio, que falou, vamos abraçar essa causa. Aí chamou o pessoal da área médica para a gente fazer um trabalho conjunto, né? Então, sim, existe, mas eu não entendo ainda que ela está sendo feita de tal forma que a gente possa usar aí uma frase que eu uso, famosa, né? Que é do pai da medicina, de 2.400 anos atrás, ele dizia, faça do seu remédio o seu alimento. Hipócrates, né? Uhum. Ou faça do seu alimento o seu remédio. Eu acho que a gente precisaria ter uma interação maior. Essa linha que você disse aí da geomedicina, em 2000, logo depois dos anos 2000, começou a aparecer numa universidade americana, Colorado, a agricultura biomédica, ou biomedicina agrícola. Foram os primeiros cursos. E lá na minha universidade, inclusive, quando nós começamos a fazer o curso de medicina, falaram, nós vamos entrar nessa linha.
Os meus colegas lá da medicina, eles são muito interessados, né? Então, eu falei, acho que eu vou acabar deixando um pouco a área agronômica para criar um curso de agricultura funcional, né? Então, mas eu não vejo isso em outros lugares. Um outro exemplo, e aí é bem mais recente, foi agora em 2020, a Europa começou com um programa desse na França, com enfoque de médico trabalhando com agrônomo para poder produzir alimento para evitar a doença. Se você conseguir produzir o alimento que vai aportar os nutrientes, você não vai precisar curar a doença depois. Mas respondendo, aqui no Brasil, não, acho que a gente está bem longe. Eu já tentei fazer até alguns projetos colaborativos, mas eu acho que a visão imediatista atrapalha. Uhum. Eu posso até dizer, quando nós tivemos a epidemia da Covid, a gente tentou fazer um trabalho mostrando que se eu tiver maior ingestão de selênio, de zinco e de magnésio, e quem viveu a pandemia lembra que muita gente falou, tem que ingerir zinco, tem que ingerir selênio, porque melhora o sistema imune. Falei, vamos fazer um trabalho, porque a gente já sabe como produzir o alimento. O que eu precisaria era levar ele para um público-alvo. O nosso público-alvo eram dois extremos da necessidade da população. Eram os idosos, em asilos e em creches. Por exemplo, eu produzo um arroz, faço um arroz doce lá para dar numa creche. E aí a gente colocaria isso, as pessoas vão fazendo o acompanhamento, né? Os médicos fazendo acompanhamento do desenvolvimento tanto dos idosos quanto das crianças para ver o resultado final. Então ainda falta. E para finalizar, que isso não é um problema só nosso, como diz outro, se puder usar como consolo, o próprio programa Harvest Zinc, a fase dele que nós estamos parados agora é de implantação dessas tecnologias que a gente já sabe. O Harvest Zinc, ele é feito, o último trabalho que nós publicamos, ele foi feito em 12 países, né? Cada fase, ela leva 3 anos, a gente tem que fazer 3 anos de experimento, pelo menos em 3 lugares, isso é feito em 12 países para publicar um resultado com a tecnologia. Então, essa história, quando eu falei assim, aplica no lançamento da panícula e no grão leitoso, não fomos nós que fizemos uma vez. Esse negócio está sendo feito há muito tempo. Então, como fazer? Já sabemos. Agora a história é, quem vai fazer agora, colocar isso numa vila, e aí a ideia é colocar em 2 vilas na África, para que a gente possa, aquela população vai produzir o seu alimento usando essa tecnologia, nós vamos chamar um médico para ir lá fazer o acompanhamento. Porque zinco, criança que não tem ingestão de zinco, ela fica toda comprometida no seu raciocínio. Diarreia e todo tipo de doença vem, então a mortalidade é... E daí para frente, se ela não desenvolver o cérebro, ela não vai ser uma pessoa produtiva. Uhum. Então a relação benefício-custo de estratégias como essa é altíssima. É altíssima. Mas ainda falta muito programa que vai, como diz da semente à xícara, né? Vai do começo até o final. E pode valorizar as ciências agrárias, né? Claro. E até em termos de reconhecimento de opinião pública, né? É exatamente isso. É uma área que precisa de mais gente, né, Bebeto? Precisa, talvez não entrar necessariamente como uma matéria obrigatória, mas eu acho que é um campo que a formação agronômica permite, né? Claro. Até por conseguir transitar em várias áreas, né? A gente vê a relação, né? Quão importante é a área agronômica com a saúde humana, né? E pensando nisso, professor, eu fiquei pensando em relação à segurança alimentar, né? Que é tão falada, principalmente nos dias de hoje, em relação ao ESG, né? Que é muito falado, e que em 2050 nós vamos ter um número altíssimo populacional no mundo, enfim. A biofortificação, ela pode ajudar nesse sentido de segurança alimentar do mundo e aumento populacional? Como que fica isso? O conceito de segurança alimentar, ele é um conceito que apareceu em 96, discutido na FAO, que é o órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e ele tratava no início de 3 fatores. Era produzir muito, então ter alimento em quantidade, com qualidade, né, e segurança. A gente tem que tomar cuidado com o conceito de segurança alimentar, porque a palavra em inglês, safety,
Food safety e food security, tanto security quanto safety pode ser traduzido por segurança. Só que o food security é um termo mais amplo, que engloba quantidade, produzir bem, qualidade, que é nutricional, e segurança do ponto de vista de não estar contaminado. Então, a palavra safety, para nós, a melhor tradução para nós, para a língua espanhola, seria inocuidade. Não estar contaminado. Tá? Bom, mais para frente, esse conceito levou também em consideração a aceitação. As pessoas aceitam um alimento que vier a ser modificado. Nós temos um exemplo muito famoso de um arroz dourado, que é o Golden Rice, que tem alto teor de provitamina A, mas ele é amarelo. Em alguns países, na África, nós estamos fazendo alguns trabalhos na África, eles não gostam do que é amarelo, por incrível que pareça. E, além disso, se você falar que ele é geneticamente modificado, aí é comida de assombração. Então, ainda é uma estupidez que nós precisamos trabalhar ela. E, por último, agora, entrou também no conceito de segurança alimentar, é o conceito de resiliência. Na verdade, é a constância de produção. Então, como é que a biofortificação pode ajudar no conceito de segurança alimentar? De cara, eu digo para você, conceito de qualidade. Se eu produzir um alimento com maior teor de nutrientes, a qualidade, que é o segundo item normalmente mais falado. Bom, indiretamente eu diria para você, se eu conseguir produzir alimento com maior teor, eu certamente vou estar produzindo uma lavoura mais. Então, quantidade maior. O item inocuidade. Já existe uma série de trabalhos mostrando que plantas bem nutridas com alguns elementos, elas se protegem da contaminação, quer seja por metais, quer seja por insetos e pragas. Plantas bem nutridas são menos atacadas ou ela é uma planta mais segura. Tá? Bom, está faltando aceitação. Essa é difícil. Assim, nós temos que chamar um psicólogo para poder conversar. Falar, mostra ali para a pessoa que se ela comer uma comida amarela, né, vai resolver todos os problemas de cegueira, de crianças, por exemplo, um caso grave na África. Essa aí nós precisamos trabalhar ela mais, né? Mas eu costumo brincar que eu ainda vou fazer uma cerveja com selênio. E aí eu vou falar para meus amigos, quem tomar essa cerveja com selênio vai curar o câncer de próstata. Aí na hora bebe a aceitação. Na hora. Aí dispara a venda. E por último, é uma questão que a gente está começando com ela agora, que é constância de produção. É um apelo que nós estamos usando agora para mostrar elementos como selênio e iodo, que hoje a gente está colocando nas plantas e que são relegados por não serem fundamentais, eles não são nutrientes. A gente está mostrando que esses elementos, eles fazem com que as plantas produzam mais, então você vai ter perda menor durante a produção. E depois que elas são colhidas, essas plantas duram mais tempo. Você tem um shelf life, um tempo de prateleira maior. Tá? Então, as plantas que duram mais depois de colhidas ou que se perdem menos, tá? Isso é garantia de constância de produção. Com outro fator, a gente tem muito menos perdas de recursos e vamos estar descarbonizando a nossa agricultura, criando aí uma estratégia, mostrar, nós estamos usando isso para fazer várias frentes que são todas importantes para a segurança alimentar. Eu já ia entrar nesse sentido, né, dos desperdícios de alimentos, principalmente in natura, né? Eu ia perguntar se isso era se tinha uma relação, então o senhor já respondeu aí pra gente. Bem legal, né, Bebeto? Acho que muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, está vendo isso como novidade, né? Porque a forma como você apresenta, muito clara, muito direta e organizada, ajuda muito a compreensão. E isso precisa chegar, né? E acho que esse é um dos papéis do Solo Agro também, em divulgar isso que está sendo feito. Mas me deu uma curiosidade enquanto você falava. Já foi relatado algum caso de excesso, no caso de se observar um elemento como benéfico para fortificação e por algum motivo essa dose foliar ou complementar tenha excedido a necessidade e chegado a prejudicar ou diminuir a produção, ou sempre a biofortificação na escala normal de dose tem produzido resultados positivos? A pergunta é muito oportuna, porque às vezes a pessoa vai dizer, não, então se
30 microgramas é bom, 300 é melhor ainda. Lembra do calcário, quando entrou no Cerrado, que o pessoal recomendou 2, vou jogar 4, que aí começou a aparecer zinco, né? Foi um caso de deficiência, né, em algumas propriedades. Balanço, etc. Esse caso, o caso do selênio é interessante, porque já tem vários países, inclusive o Brasil é um deles, que tem regulamentação, quem quiser declarar. Eu trabalho com uma das pessoas que inclusive é presidente honorário da Selenium Society, o Gary Banuelos, e a gente discute muito essa questão de por que na Califórnia, ele é californiano, está na USDA, que é o Departamento de Agricultura deles, é um grande incentivador, trabalha muito com os chineses. Por que na Califórnia não usa? Eu falo, aqui tem um problema, eles costumam dizer se 10 é bom, 100 é melhor. E aí acabam aplicando de maneira descontrolada. A gente, quando faz o experimento, isso é uma pergunta interessante, eu me lembro muito bem do experimento de iodo, a primeira vez que a gente fez aqui, nós fomos a primeira turma a colocar iodo, e o Ismael, o professor lá da Turquia, falou, vamos colocar uma dose que se tiver que matar, mata. Não chegou a matar. Algumas plantas, no caso do selênio, a gente vai colocando doses para estudar o que vai acontecer, porque isso é papel nosso da universidade. A gente tem que sair fora da caixa para poder entender a questão do C, a dose correta, né? Será que vai ser extrapolado ou não? Então, a gente já tem vários trabalhos para poder dizer qual é uma dose recomendada. Então, eu acho pouquíssimo provável, né? Bom, pelo menos nós, eu costumo dizer, se você tiver que procurar alguém que faz alguma coisa errada, pode procurar nós. Mas com certeza também você vai conseguir achar quem faz coisa certa. Nós já fizemos um punhado de coisa errada e a gente faz isso. A gente até publica as coisas erradas para mostrar para os outros. Professor, você sabe isso. Aí tem, deu errado. Mas tem que escrever. Às vezes convencer um aluno a escrever. Você tem que escrever para as pessoas não fazerem. Não aconteceu o esperado, né? Então, eu acho difícil. Porque a gente, no final das contas, quando a gente lança uma tecnologia, quando a gente divulga ela já está tailor-made, né? Ela já está ajustada para que você não tenha excessos. Que ao ingerir um determinado produto com tal concentração, certo? Você não vai extrapolar aquilo que é uma dose recomendada. Então já sai uma receita pronta. Inclusive para que não se tenha gasto desnecessário. Desnecessário, exatamente. Excelente. Esse papo acho que veio para contribuir muito com o que a gente vem falando nos últimos episódios, né, professor? A gente chegou a falar, trouxemos também em relação ao transgênico, então, para que as pessoas que nos acompanham realmente conheçam, né, áreas que não são tão faladas assim no dia a dia, né? Se você está gostando desse tema e quer ter aulas, né, com o professor Luiz Roberto, acesse o nosso site www.soloagro.com.br e quem sabe você não se torna um dos nossos alunos, né? Um aluno do professor Luiz Roberto, né? E agora a gente vai terminar um pouquinho agora o nosso bate-papo científico, né? Um pouco mais científico. A gente vai entender um pouquinho o lado mais pessoal do professor Luiz Roberto, que, na verdade, agora a gente vai falar um pouquinho com o Bebeto. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. A gente vai entender um pouquinho o que o professor faz fora da academia, né? Fora da universidade. Ele trouxe pra gente algo muito interessante, né? Que ele comentou que ele toca piano e gosta de pedalar. Fala um pouquinho pra gente, professor, desse seu hobby. O piano é uma paixão, né? Que eu tenho desde que eu tinha cabelo. Bom, isso faz muito tempo. Na verdade, a minha mãe era professora de música numa cidade que era bem pequenininha, Capinópolis, que já foi o maior produtor de milho híbrido do hemisfério sul, né? Perdia só para uma cidade que muitos aqui devem conhecer pelo nome, chama DeKalb, nos Estados Unidos. Capinópolis era uma cidadezinha, é uma cidade, né, do Pontal ali do Triângulo,
Meu pai trabalhava na Grosseries, minha mãe, se não me engano, naquela época só existiam 2 pianos na cidade. Minha mãe era professora de música e ela dava aula para todo mundo. Eu comecei a estudar piano com a minha mãe, né? Tinha 4, 5 anos. E até antes de ir para a universidade, em 82, eu mudei para Uberlândia, eu estudei música. Então, eu cheguei a tocar piano com uma orquestra de câmara, né? Solista de piano. Que legal. Aí, quando eu virei agrônomo, eu passei a tocar piano em palco livre no diretório acadêmico. E tem até um episódio muito interessante, do qual eu me orgulho muito, que logo que eu cheguei na universidade, nós tínhamos um piano de cauda dentro do diretório acadêmico da universidade, e a minha primeira semana eu toquei piano para o Alisson Paulinelli. Olha! O Alisson Paulinelli falecido, saudoso Alisson. Ele foi diretor da UFRA, foi nosso ministro aí, indicado, né? Eu aproveito para agradecer a Exalc, por a indicação saiu de Piracicaba por 2 vezes, né, pro Prêmio Nobel. E ele era pai de 2 alunos da UFRA, o Rodrigo e o Alexandre, e eles eram do diretório acadêmico. Aí, quando eu cheguei, eu fui procurar uma professora que dava aula lá, no coral, falou, eu preciso continuar estudando. Aí, fui tocar, e falou, chegou um calor aí que toca piano. E um dos nossos alunos tocava com um grupo da época que vocês jovens não conhecem, chamava Boca Livre. Esse rapaz tocava flauta, e tinha um outro saudoso colega também, Miguel, falecido, tocava um violão espanhol. Então, a gente fazia noites de palco livre, piano, violão. Então, eu sempre gostei. E na hora que eu estou assim, meio cansado, eu gosto de pegar, sentar e tocar piano para poder dar uma espairecida. Um outro colega meu, também falecido, muitos de vocês conhecem, o Alfredão, gostava também de tocar. Ele era autodidata. E de vez em quando ele falava, como é que é esse acorde aqui? Me lembra? Então ele colocava os acordes, né? Tudo certinho para tocar. E eu parei de estudar, de ler partitura, mas eu tenho uma certa facilidade. Bom, essa história de facilidade é muito objetivo, muito subjetivo, né? É porque a facilidade, quem senta e treina muito acaba tendo facilidade. Mas eu tiro muita música de ouvido, então eu coloco a música e toco. Então, de vez em quando dá uma vontade, eu sento, vou tocar essa música aqui. E continuo fazendo isso. É um hobby que eu tenho. Que legal. E levo... a complicação é levar ele, né? Para um lugar para tocar, mas continuo mantendo esse hobby. Você já deve ter ouvido essa piada que você mexe com solo já faz bastante tempo, então, né? Desde os 4, 5 anos você já tinha solo. Fazia solo em piano, né? A maior parte das vezes eu faço solo em piano. Bem infame essa, por sinal, mas tudo bem. E na sua casa você tem um piano de cauda? Não, cauda é um piano muito grande. A gente tem piano de armário, mas hoje existem pianos eletrônicos que são iguais piano. Inclusive ele é touch sensitive, né? Então ele funciona como, se você apertar a tecla mais ou menos, ele vai fazer força. Então eu tenho um piano eletrônico, aí é bom que ele não desafina mais. Então o outro que está lá, fica lá só na sala para aparecer, mas não pode também não, porque ele pesa pesado? Pesa uns 40 quilos, mas dá para levar. Dá para levar. Desmonta, é mais fácil levar, o outro pesa 200, 250. É verdade. E como que é o pedalar? O pedal é uma outra... Eu moro em Lavras, né, sul de Minas, ali cheio de morros, né, muita cachoeira. Então é uma região fantástica para poder pedalar. Eu, quando parei de correr, eu comecei a pedalar bicicletas normais. Hoje, quem está na minha idade passou dos 60, então está pedalando e-bike, né? São as assistidas. Mas a gente continua pedalando. Com a e-bike, você pode pedalar 100 quilômetros, né? Por exemplo, nós vamos fazer agora um pedal para Aparecida do Norte, de Lavras a Aparecida. Então, você cruza a Serra da Mantiqueira inteira. Não é de um dia só, não. Tá? Sim, alguns dias, né? A gente sai, eu vou tirar uma semana de férias, nós vamos saindo, vamos parando, etc. Aí cansou, a gente para, toma uma cervejinha, descansa, depois no outro dia sai de novo. Então, para ver, é uma turma boa, uma turma grande, e vê muita paisagem, a hora que esquenta, entra dentro de uma cachoeira. Então, é uma outra coisa muito importante, eu acho particularmente importante. E no nosso caso lá em Lavras, a gente passa por muita área agrícola. Então, para a gente ver lavoura... Acaba praticando a profissão. É um negócio bem ajeitado. E você saiu do Triângulo Mineiro e se adaptou perfeitamente a Lavras, né?
Quando eu saí do Triângulo, eu já de Capinópolis, eu morei um tempo em Uberlândia. Quando eu fui para Lavras, para ser bem sincero, os lavrenses não vão ficar com raiva não, né? A região de Lavras não tinha agricultura como existia no Triângulo Mineiro. Porque o Triângulo Mineiro, a terra era muito boa, né? Produzir era fácil. Então, 9, 10 toneladas de milho por hectare era comum naquela região. Em Lavras, quem produzia 5, 6 era grande, produzia bem. Hoje não tem diferença. Hoje não tem diferença. E aquela região, ela acaba tendo mais facilidade de fazer, às vezes, 2 safras. Porque o regime de água lá é um pouco melhor do que no Triângulo. Então, em termos de agricultura, foi um choque, né? Eu falei, eu estou acostumado com aquele milho, um milhão, aqui é um milhozinho. Agora não. Isso é uma coisa muito boa. Tecnologia, né? Não, o que os agricultores estão fazendo no Brasil inteiro só os profissionais. Quem não for profissional não fica. Então, quem faz muito bem feito. Aí enche o olho. Você que é de lá, sabe que a região está produzindo muito, muito bem. Muito bom. Que bom. A gente fica feliz com a conversa, né? Foi uma conversa muito interessante. Acredito que quem nos ouviu aí deve ter aproveitado bastante, né, professora Leone? Sem dúvida. Então, a gente vai finalizando aqui o nosso bate-papo com o professor Luiz Roberto. Agradeço, professora Leone, por dividir a bancada comigo mais uma vez. Eu que agradeço, Thaís. Muito Bebeto, muito obrigado, viu, mais uma vez. Você vem de Lavras até aqui como um professor convidado das nossas especializações e ajuda a melhorar muito a qualidade dos nossos cursos, e a gente sabe de tantos compromissos que você tem, essas interações que você faz em todos os níveis, essa capacidade que você tem de navegar em tantos locais, né, com habilidade, com competência. Isso não é para qualquer um, não, e é uma satisfação muito grande ter você como professor e amigo, né, que a gente já se conhece há tanto tempo. Então, muito obrigado mais uma vez de estar aqui com a gente de novo. Eu que agradeço você, Leone, agradeço você, Thaís, agradeço a todos que estão nos assistindo. É um prazer para mim estar aqui com vocês, participar desse programa, levar essas ideias, né? Porque, como nós dissemos aqui, nós precisamos de ter mais divulgadores da importância desse tipo de trabalho. Mais uma importância que nós temos, né, na agricultura. E quem sabe a gente não tenha muitos médicos inscritos no próximo Solo Agro. Acho que não tem restrição nenhuma, né? Não. Nível superior. E olha, já tivemos médicos que fizeram e têm ligação com a agricultura e foram muito bem. Então, está aberto, os nossos cursos estão abertos a profissionais de outra área, sim. Então, é um grande prazer. Agradeço uma vez mais. E estou à disposição para a hora que quiserem fazer mais um bate-papo. A gente está aqui com vocês, tá? Obrigado. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez, professor. E vamos ficando por aqui. Fiquem de olho nas nossas redes sociais do Solo Agro e teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!